Antes de se tornar o que ela é hoje, ela era um hospital, ela era um local que tinha cursos, o que era a Anclivepa antes? A Anclivepa é uma sigla, quer dizer, Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Estado de São Paulo. Tá. Em cada estado tem uma associação como essa. Ela tinha dois focos lá atrás, hoje ela tem um terceiro. Lá atrás ela congregava veterinários e dentro dessa congregação ela oferecia cursos de pós-graduação Sim. para aprimorá-los tecnicamente e ela organizava congressos, Uhum. né? Então tinha, pelo menos uma vez por ano, tinha um grande congresso e começou a se oferecer curso, né? E eu fui para a Anclivepa nessa época. E aí, depois disso, veio a terceira ação da Anclivepa, que foi fazer hospital público. Ah, legal. Hoje são 12 no Brasil, né? Bom. Depois disso, já agora estou atropelando a história. Mais recentemente, em 2017, a Anclivepa já tinha pós-graduação de um lado e já tinha hospitais do outro. Aí eu também participei. Eu não quero ficar falando que eu fiz, mas Tá. eu fiz. Mas dentro de um grupo, né? Aí Sim. nós fizemos a faculdade Anclivepa, Ah, legal. que é uma outra história muito interessante. Se você deixar, eu conto aqui Pode também. contar, cara, a gente quer saber. Vou tomar um pouquinho da... Toma uma aguinha aí. Então, o hospital público é um projeto que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Para não tumultuar teu programa, quem quiser, eu gravei um vídeo esses dias que está circulando pela internet aí, onde eu conto toda a história de como eu fiz o primeiro. É só colocar lá o Wilson Grassi, primeiro hospital veterinário público, é capaz que a pessoa ache. Lá eu conto a história. Foi uma história meio dramática, mas eu tenho muito orgulho. Uhum. E uma outra história que eu tenho muito orgulho é como a gente fez a primeira faculdade. O ano, cara, eu acho que era 2016. Era 2016. A Anclivepa já tinha cursos de pós-graduação. Mas, por uma questão comercial, a Anclivepa não era faculdade, era uma associação. Tinha cursos de pós-graduação. Tinha um espaço físico. Tinha espaço físico e oferecia cursos. Tá. Só que, por uma questão comercial, a Anclivepa queria que os cursos fossem chancelados no MEC. Mas a Anclivepa não tinha um registro de faculdade no MEC. Então, ela pagava para uma outra faculdade emitir o seu diploma. Essa faculdade, que acho que não convém eu falar o nome, né? Mas era a Unixul, mas não convém falar o nome. Cobrava, na época, assim. 10% da mensalidade do aluno. Então ele ficava com 10% todo mês da mensalidade. No final do curso emitia um diploma para o nosso aluno, mas eles tinham registro no MEC. E a Anclivepa pagava porque a gente achava que era necessário e tal. Só que, mais ou menos nessa época, essa entidade parece que mudou de dono. E os novos donos não queriam mais os 10%, queriam 40%. E aí os professores da Anclivepa começaram a ficar preocupados. Meu Deus, como assim? 40% a gente não consegue pagar, vai quebrar a Anclivepa, vai quebrar o nosso curso. Como que nós vamos fazer? Vamos tentar negociar, vamos oferecer 20%. E eu estava nessa reunião onde a diretoria resolveu oferecer 20%. E aí pediram a minha opinião. Eu falei, não, nós não vamos oferecer 20%. Nem 10%, nós vamos oferecer 0%. Os caras falam, como assim? Você é louco, vai oferecer 0%? Eu falei, não, nós vamos, sabe por que vai ser 0%? Porque nós vamos abrir a nossa própria faculdade. Você tá louco? Isso é muito complicado, você não vai conseguir, você não tem dinheiro, e nós não vamos te dar dinheiro. Eu falei, tá bom, vocês não vão me dar dinheiro, mas vocês confiam em mim? Confiamos. Eu posso usar o nome da Anclivepa nesse projeto? Pode, mas esquece que nós não vamos te dar dinheiro. Nessa época, você era o quê lá Nessa época eu já era nessa reunião? Quem era o Wilson na reunião? Eu acho que eu já era diretor financeiro da Anclivepa. Tá. Mas a gente tem uma equipe lá, Sim, então todo mundo tem que ter um consenso, Sim. né? Então, eu não poderia usar o dinheiro da Anclivepa num projeto se o presidente não concordasse e tal. O presidente na época já veio aqui, que eu era o Fernando Ibanez na época. Hoje é o Denis. Um abraço, doutor Fernando Ibanez. Foi o nosso primeiro convidado. Ele vai lembrar, o Ibanez vai lembrar bem dessa história. Enfim, falaram, pode fazer a faculdade, mas não vamos te dar dinheiro. Mas acho que nem acreditaram muito que eu ia. Sinceramente, não quero fazer faculdade de nada.
Aí eu falei, bom, eu não tenho grana. Naquela época eu era duro, né? Hoje, graças a Deus, tá um pouquinho melhor. Mas na época eu era duro, falei, onde eu vou arrumar dinheiro para fazer uma faculdade? Aí peguei e parei uma professora lá no corredor, falei, professora, é o seguinte, sabe que tá tendo toda essa história lá da Unixul, nós vamos abrir uma faculdade, e agora eu tô vendendo cotas de patrocínio. A senhora pode comprar uma cota de 20 mil reais, 22 mil reais para me ajudar a fazer a faculdade? Ela falou, não. Então tá bom. Aí fui para a segunda professora, compra uma cota? Não. Aí fui para o terceiro professor, compra uma cota? Não. Cara, mas eu não sou de desistir não, entendeu? Quando eu cheguei no 20º professor, uma professora, né, ela comprou minha cota. Aí os 20 mil era parcelado ainda, me dava 1.000 por mês, mas assinou um contrato, entendeu? Ela assinou um contrato que ela ia me dar 20 pau por mês. Eu peguei esse contrato, voltei lá, a primeira professora. Ó, tá vendo, professora? Sabe aquela história da cota? Já tô vendo, vai acabar. Se fosse a senhora, eu comprava essa cota. A outra professora comprou. Falei, ela comprou? Comprou. Ah, então eu quero também. Aí vendi pra segunda. Aí vendi pra terceira. Aí começou a virar uma bola de neve. Vamos começar, ó, estão comprando as cotas do Grace lá pra ver a faculdade. Cara, no final das contas, sabe quantas cotas eu vendi? 40 cotas. 40 cotas de 22 mil, eu já tinha quanto mais de 800 mil, né? Já tinha isso. 800 mil é dinheiro hoje, mas 800 mil em 2016 era muito mais. Sim. Concorda? E aí, aí depois eu recebo um telefonema de um cara, falou, é o seguinte, você que vendeu uma cota, você que vendeu uma cota aí para minha mulher de 22 mil? Eu falei, fui eu. Ele falou, é o seguinte, eu sou contador, eu quero uma reunião com você, né? Eu falei, pronto, agora vai pedir os 22 mil dela de volta e vai acabar a brincadeira aqui. Ele veio para uma reunião, falou, me mostra o teu business plan. Ele falou, meu business plan tá nesse guardanapo aqui, ó, tô pegando 22 de cada um e não sei o que, mas vou abrir uma faculdade. Ele falou, cara, eu gostei de você, eu confio em você. Me dá 300 mil em cota. E me deu 300 mil. Me deu 300 mil. No final, eu já tinha Essa cota era uma porcentagem em cima da da faculdade. faculdade, tá. No final, Eduardo, nessa brincadeira de vender cota, eu já tinha arrecadado 1.200.000. Caramba. Isso em 2016, era uma grana de respeito. A Anclivepa acreditou em mim, Agora me deu mais 300. A faculdade custou 1,5 milhão naquela época. Com essa grana, cara, nós alugamos o prédio, compramos carteira, projetor, viajei para Brasília, contratei pessoas para nos ajudar a montar uma equipe. E graças a Deus, em 2017 aprovamos. Tô falando ano, mas nem lembro bem. Eu acho que foi 16 para 17. Tá. O MEC veio, vistoriou, aprovou nossos projetos, né? No ano seguinte colocamos o primeiro aluno e já formamos, agora o tempo passa, o tempo voa. Cara, que legal. Já formamos a nossa primeira turma, entendeu? Formaram já. Que legal. Formamos a nossa primeira turma, Anclivepa, e comecei sem grana nenhuma.